Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre tecnologias digitais, eu vou falar sobre a tecnologia digital no mundo moderno, como ela está inserida na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas atividades, tanto profissionais quanto pessoais, e muitas vezes a gente nem percebe. Eu vou falar das tecnologias que já fazem parte da nossa rotina e também das novas tendências. Sejam bem-vindos! Então, até aqui nós podemos perceber que a tecnologia digital está presente em nosso cotidiano de uma forma tão intrínseca que raramente nos questionamos como viveríamos sem ela. Elas vão tomando parte na nossa rotina e das nossas atividades, e nós vamos assimilando essas tecnologias nos nossos hábitos, nos nossos costumes, e a gente só se dá conta dessa absorção das novas tecnologias quando a gente fica sem elas, quando a gente perde um celular, quando a gente fica sem internet, porque caso contrário, a gente raramente se questiona como seria a nossa rotina sem essas tecnologias. A definição de tecnologia digital, ela pode ser entendida como um conjunto de tecnologias que permitem a transformação de qualquer linguagem ou dado em números. Isso se chama código binário ou sistema de numeração binário. Por que binário? Porque só utiliza dois números, o 0 e o 1. E esse código binário, através das infinitas combinações entre 0 e 1, é que gera essa linguagem computacional que está presente nos dispositivos digitais. Isso significa o quê, professora? Significa que dentro do seu reloginho, do seu smartwatch, dentro da sua TV digital, dentro do seu celular, existe pequeno computador, porque a linguagem é a mesma, tá? As tecnologias digitais surgiram no século XX, transformando os nossos costumes e revolucionando a indústria, a economia e a sociedade. A gente já viu um pouco dessa história, né? Que elas surgem aos poucos ali, a gente vai adquirindo aos poucos. Uma grande revolução aconteceu de fato com a chegada dos smartphones, que são a representação mais palpável aí de um pequeno computador. Muitas atividades que nós fazemos no notebook ou no computador tradicional, a gente consegue fazer no smartphone. As dificuldades estão mais relacionadas à ergonomia, né? A questão visual e física do que a questão de hardware ou de softwares, né? Então, hoje, a tecnologia digital, ela permite que a gente descentralize a informação. Eu também já comentei isso com vocês, que antes as informações ficavam guardadas num único servidor ou num sistema de arquivos físicos, e aí qualquer acidente ou mesmo ataque poderia destruir essas informações. Hoje não, nós temos as nossas informações descentralizadas, nós aumentamos bastante a segurança na internet, que eu já falei para vocês, né? Hoje os ataques, eles existem, claro, de hackers, essas coisas, mas estão muito mais ligados também a uma questão de confiabilidade na forma como você compartilha suas informações, do que alguém vire e furtar essas informações ou roubar essas informações, né? Muitas vezes o próprio usuário fornece as informações sem saber para quem ou como está fazendo isso. Então, a tecnologia, ela permite também que a gente crie novas tecnologias. E em muitos aspectos da nossa vida, ela substituiu completamente a tecnologia analógica. Por exemplo, nós não usamos mais sinal de TV analógico no Brasil, né? Eu não sei se algumas redes de TV ainda mantêm, né? Algum satélite, alguma coisa, porque aqui em casa mesmo a gente não tem mais o sinal analógico. Mas eu sei que esse sinal foi substituído quase que completamente pelo sinal digital, né? E não só nesse fator, várias outras tecnologias vão sendo substituídas. A gente tem uma imagem aí que eu gosto de usar o relógio, porque eu acho que ele representa muito bem essa convivência do analógico com o digital. Nós ainda usamos um relógio analógico, né? Que é esse de ponteiros, mas nós também temos os smartwatches, né, que são uma espécie de smartphone em forma de relógio, né? É um relógio esperto, traduzindo aí.
Então, muitas pessoas usam também. Por quê? Porque ele tem funções muito parecidas com do seu smartphone, né? Sistemas operacionais parecidos. E ao mesmo tempo que nós temos o analógico, nós temos o digital. Mas lembra das gerações, da aula que eu dei sobre as gerações? A geração alfa, eu sei porque eu dou aula para a geração alfa, muitos não sabem ler um relógio analógico. E da mesma forma que eles não sabem mexer com qualquer tipo de tecnologia analógica. Eles não sabem, por exemplo, ligar uma TV sem um controle remoto. Mesmo as digitais vindo com botão de liga e desliga, viu? Porque elas vêm. Então, assim, por quê? Porque a tecnologia digital ela vai substituindo aos poucos e vai tornando o analógico obsoleto, ou seja, não usado, ou usado por pouquíssimas pessoas. Esse relógio de ponteiros, por exemplo, percebemos que hoje ele é mais um acessório, ele é mais um enfeite, ele está mais ligado ao design, à estética, do que ao fato da função de ver hora mesmo, porque nós tomamos o hábito de ver a hora no celular, né? Então, a tecnologia analógica, ela se diferencia da digital porque ela recebe e gera sinais por impulsos eletrônicos, né? Enquanto que a digital, que eu acabei de citar aqui para vocês, ela converte os mesmos sinais num formato binário. Isso significa que crianças bem pequenas já convivem com esses sistemas, operando com tecnologias digitais, como máquinas fotográficas, celulares, jogos, que permitem internalizar os procedimentos necessários para utilizá-los, empregar várias linguagens, como usar textos, imagens, captar sons e outras, e inserir-se numa cultura digital. Então, são crianças que são nativas digitais, já nascem na cultura digital, têm uma facilidade muito grande de lidar com a tecnologia digital. Por outro lado, tem uma dificuldade enorme de lidar com tecnologia analógica, né? Então, as tecnologias mais usadas atualmente, eu vou explicar nos slides a seguir e também vou explicar as novas tendências, tá? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a diferença entre sinal analógico e digital, tem aí o link, tá, da Eletrojum, que explica um pouco melhor essa questão do sinal, inclusive o sinal da TV, né? Então, eu vou começar falando de 3 tecnologias digitais que estão presentes já no nosso dia a dia, já são uma realidade e que a gente pouco conhece ou muitos nem ouviram falar, que é o Big Data, modelagem e simulação de sistemas computacionais e a computação em nuvem, tá? O Big Data, a definição de Big Data são dados grandes quantidades de dados que têm maior variedade, que chegam em volumes crescentes e com mais velocidade. Vocês têm a figura aí que eles falam que o Big Data ele é definido, então, em 6 Vs, né? Ou 5 Vs. Alguns usam 5, outros usam 6. O que são esses Vs? O volume de dados, né? Refere-se à grande quantidade de dados gerados em diferentes ambientes com relevância para uma tomada de decisão. Então, hoje, gente, com a velocidade da internet e com a amplitude dela, né, chegando a mais lugares com essa velocidade, a gente tem uma grande quantidade de dados. Isso impacta muito, principalmente a economia, o mercado financeiro e a rotina das empresas. Por isso que o Big Data a gente ouve falar mais quando a gente está envolvido com a rotina empresarial, tá? Variedade descreve as diferentes formas, tipos e fontes de informação. Quem vai procurar uma informação na internet, seja ela de qual tipo, sabe que aparece muita coisa. Isso é relacionado a qualquer aspecto e qualquer assunto. A velocidade, né, com que os dados são gerados, capturados, armazenados e processados, isso é bom por um lado, principalmente numa empresa, mas por outro lado, né, cria uma sensação de que a gente está sempre ficando para trás. A veracidade refere-se à importância da confiabilidade dos dados. Nem todo dado que é gerado, nem toda informação que circula, ela é necessariamente verdadeira ou minimamente útil, né? O valor refere-se ao fato de que os dados devem ter valor comercial e trazer benefícios reais. Então, hoje, os dados eles têm um valor financeiro, monetário muito grande. Por isso que eles precisam ser tratados com bastante atenção. E a variabilidade, que descreve que o fluxo de dados nem sempre é regular e pode variar de acordo com as condições do momento.
Então, o Big Data, ele está presente na empresa, está presente no dia a dia das pessoas, tá? Por quê? Porque nós somos impactadas por essa rotina empresarial também, né? E quando a gente fala em grande volume de informações, se a gente for traduzir isso para uma rotina mais simples de dia a dia, a gente vai ver que a gente também é influenciado por esses Vs aí que eu acabei de citar, né? Pela grande velocidade, variedade, volume de dados que a gente lida no dia a dia. Mas basicamente é algo que as empresas precisam prestar bastante atenção para não serem lesadas ao não saberem manipular essa grande quantidade de dados, tá? Nós temos a modelagem e simulação de sistemas computacionais. Modelagem e simulação, a gente já vai direto para o significado das palavras. O que é uma simulação? Uma simulação é que você imita uma realidade. O que é a modelagem? A modelagem é você tentar adaptar essas simulações ao seu problema de forma a resolver esse problema, tá? Então, essa tecnologia permite representar sistemas computacionais por meio de modelos de simulação e reproduzir suas cadeias de causalidade, estimar e avaliar resultados e subsidiar o processo de tomada de decisões em nível de engenharia. Para quem não entendeu nada, e de fato essa também não é a minha área, eu assisti esse vídeo aí que eu deixei para vocês, Introdução à Modelagem e Simulação, e ficou bem mais claro, porque o professor usa exemplos assim da nossa rotina. Eu recomendo que assista o vídeo usando essa imagem como apoio que eu coloquei embaixo. O que é? Nós temos uma entidade, um problema que é um sistema, pode ser um sistema bancário, pode ser um sistema escolar, pode ser, no caso, como o professor usa, o sistema de porto, né, chegada de navio, enfim, pode ser qualquer sistema, porque o sistema, nós temos vários tipos de sistemas, né, operacionais por aí. O que esse sistema tem? O que a modelagem e a simulação vão tentar resolver? Vão tentar resolver um problema ali daquele sistema, uma questão relacionada àquele sistema. Como? Fazendo uma simulação e fazendo a modelagem, tá? Para isso, eles vão se basear na experimentação de um novo modelo computacional, por exemplo, tentando validar esse modelo através da experimentação. Tudo vai girar em torno da validação desses dados, ou seja, eu vou simular uma nova ação. Então, vamos supor que eu tenho uma escola, eu tenho um problema com a entrada e saída de alunos, eu não posso deixar um funcionário ali o tempo todo, porque isso despende muito dinheiro da minha parte, né? E eu preciso desse funcionário, desse colaborador em outros setores. Como é que eu vou saber que hora que vai chegar alguém pedindo informação, né? Quem tem comércio também sabe disso. Então, eu tenho um problema com o meu sistema, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou começar a experimentar modelos, né? Novos sistemas. E aí, eu vou tentar validar essas experimentações. Então, você vai fazer a experimentação. Vejam aí à esquerda, do modelo computacional, tentando validar, sempre tentando validar os dados. Para isso, você vai usar programação computacional e implementação, verificação do modelo computacional que você criou, tá? Você pode tentar uma validação do modelo conceitual, o professor explica isso, então por isso que eu falo que é importante ver a aula ou não só essa primeira aula, ele tem outras aulas, mas assim, de olho nesse modelo, né? Onde você vai tentar análise e modelagem. A modelagem, gente, ela é uma adaptação, né? Então, eu vou tentar simular ali um novo sistema, alguma coisa, e vou tentar modelar ele de forma a trazer resultados que resolvam o meu problema, tá? Para isso, a gente vai traduzir isso em linguagem computacional, tá? E é isso que o professor faz ali. Essa aula é uma introdução. Quem se interessar ou quiser aprender mais, eu sugiro as aulas seguintes, que eu assisti também e eu achei o assunto muito interessante. Sabe por quê? Ele está falando de linguagem computacional, que é uma coisa que eu não sou programadora, eu não trabalho com isso, eu não trabalho nessa parte computacional. Mas quem está envolvido com o mercado de trabalho, com o setor empresarial, né, com questões administrativas, né, é muito interessante a gente conhecer essa teoria, né, não para a gente, de repente, desenvolver novas teorias, mas para a gente entender como é que funciona isso.
Então, eu sugiro aí como aprofundamento, se você tiver um tempinho, que veja também as aulas seguintes, sempre de olho nessa imagem, que ela parece assim confusa, e ela é mesmo, mas você vai entendendo depois, conforme ele vai explicando, é um ótimo professor. Bom, a computação em nuvem eu acho que é mais conhecida, né, entre nós, principalmente quem está acostumado a fazer backup de informações usando nuvens. A nuvem do Google, por exemplo, está aí disponível. É gratuito, ela não tem muito espaço, mas ela é bem usada, né? Olá, Hoje peço muitas. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Né? Hoje muitas pessoas deixam, inclusive, de fazer o backup físico através de pendrive ou de algum tipo de dispositivo portátil para fazer na nuvem, né? Então, assim, nuvens em grande escala, predominantes hoje em dia, geralmente têm funções distribuídas em vários locais dos servidores centrais, então a gente não tem um armazenamento de informação em um único servidor ou em um único dispositivo, que torna mais difícil destruir essas informações. Significa que elas são indestrutíveis? Não, mas são mais difíceis do que se elas estivessem disponíveis em um local físico, né? Que seria mais fácil de acessar e de atacar, né? Até de furtar essas informações. Então, se a conexão com o utilizador for relativamente próxima, pode até ser designado um servidor de borda, né? Para auxiliar nisso. O armazenamento de dados, ele é feito em serviços que poderão ser acessados de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, e não há necessidade de instalação de programas ou de armazenar dados. O acesso a programas, serviços e arquivos é remoto, né? Então a pessoa não precisa estar presente ali fisicamente, e é através da internet, por isso que é chamado de nuvem. O uso desse modelo é mais viável do que o uso das unidades físicas por motivos que eu já expliquei, né? Num sistema operacional disponível na internet, a partir de qualquer computador em qualquer lugar, pode-se ter acesso a informações, arquivos e programas num sistema único, independente de plataforma. Então, você pode acessar essas informações de qualquer dispositivo digital, como a gente vê aí na imagem, né? Dispositivos portáteis, servidores, desktops, tablets, telemóveis. No caso, seria smartphones. É que, como eu acho que esse daí tá no português de Portugal, eles chamam de telemóvel o celular, né? E lá você armazena objetos, né? Tem um sistema de... aqui nós temos a aplicação da computação em nuvem. Então, ela faz monitoração, né, armazena conteúdo, faz colaboração, comunicação e cuida de finanças, através de plataformas, né, que armazenam objetos, a identidade com motor de execução, filas e base de dados. E a infraestrutura, que é que precisa da computação para o armazenamento e da rede. Basicamente, você precisa da internet e de um dispositivo digital compatível para acessar essa nuvem. E é só. Eu vou falar agora das tendências mais atuais, que não são inéditas, né? Elas já estão presentes, mas elas estão se desenvolvendo de uma maneira muito rápida, desenvolvendo novas funções, né, e novos usos. Por exemplo, a cibersegurança é algo que preocupa desde que a gente começou a ter acesso à internet comercial, lá na década de 1990. Então, você instala a internet no seu computador, você já adquire um antivírus ou algum sistema de proteção.
Só que essa segurança, ela está aumentando consideravelmente para proteger as informações dos computadores, dos servidores, das redes, dos sistemas eletrônicos e dos dispositivos móveis, tá? Ela geralmente está relacionada às ameaças virtuais, que são os malwares, né? Os vírus, que podem invadir e roubar dados e informações eletrônicas importantes para as operações empresariais, organizacionais e também dos usuários, mas ela também está relacionada atualmente a essa questão do compartilhamento dos dados dos usuários por redes sociais, mídias sociais, por servidores. Então, hoje a gente tem ali, quando você entra num site, por exemplo, você tem que autorizar os cookies, né? Existe um cuidado maior, porque as pessoas entravam na internet, elas iam preenchendo formulários, elas iam digitando coisas, e essas informações, sem ela perceber, quando você clica lá nos termos e condições de uso, né? Você autoriza que usem os seus dados, né? E a gente nunca sabe para quê. Autorizou, caiu na internet e você perde o rastreio, né? Então, hoje a cibersegurança está muito preocupada com outras questões além dos vírus. Nós temos a internet das coisas industrial, mas antes de eu explicar a industrial, é preciso entender o que é a internet das coisas. Internet das coisas, gente, é você ligar os mais diversos objetos à internet. A gente já viu isso um pouquinho, tá? Que é isso? Por exemplo, um carro conectado à internet. Observem essa imagem aí, ó. Internet das coisas. Avião conectado à internet, lâmpada, geladeira, fogão. Porque você entra em casa e pede para uma inteligência artificial ligar o seu micro-ondas, ligar a sua TV, colocar no seu canal favorito, acenda as luzes, ligue o chuveiro, temperatura tal, ligue o climatizador, temperatura tal, tudo através do comando de voz. Para que isso funcione, as coisas, os objetos precisam estar conectados à internet para atender esses comandos, né? Então, a internet das coisas cresceu muito, muito, muito. E a internet das coisas industrial? A internet das coisas industrial está relacionada às inovações tecnológicas que buscam facilitar a cadeia de produção dos processos da indústria, né? Então, ela vai fabricar maquinaria para fabricar os mais diversos tipos de objetos, entre eles, esses daí que a gente quer dentro da nossa casa, tá? Então, ela foca na comunicação de máquina para máquina, no Big Data, que a gente já viu, e no aprendizado de máquina, permitindo que as indústrias tenham mais eficiência em suas operações. Então, é como se as indústrias funcionassem... como não? Basicamente, as indústrias funcionando através de robôs, que fazem todo o processo ali de produção dos objetos e do que a indústria ali está produzindo, como automóveis, grandes objetos, até pequenos objetos, como os próprios computadores e tablets, né? E ela está relacionada à robótica, dispositivos, softwares relacionados a isso, né? E a robótica tem crescido imensamente. Quem quiser saber mais sobre a internet das coisas, eu coloquei um link aí que é o conceito, a definição e como se preparar para isso. É muito interessante. Porque hoje, com o desenvolvimento tecnológico, uma casa ela pode estar totalmente conectada à internet, tudo funcionar através de um comando de voz, né? Então, são as casas inteligentes. Aí nós temos, então, a impressão 3D, que também não é uma novidade. Ela possui aplicação em diversas áreas, porque possibilita a fabricação de qualquer objeto a partir de um projeto ou de um modelo 3D. Os materiais utilizados são geralmente o plástico e ligas de metal, mas qualquer coisa pode ser utilizada, desde material de construção até material sintético, tá? Esse tipo de impressão pode ser utilizado para a fabricação de protótipos, de moldes e até mesmo de peças prontas para produtos. Uma das plataformas mais utilizadas para o desenvolvimento de projetos 3D é o Blender. E assim, como vocês viram, não é uma tecnologia nova, mas que está se ampliando e ampliando as suas funções, né? Outra tecnologia que também não é recente, mas que se desenvolve com alta velocidade é a realidade aumentada e a realidade virtual. São duas tecnologias que se mostram em alta nos dispositivos eletrônicos. Por exemplo,
mas os conceitos são diferentes, tá? A realidade virtual, ela está relacionada à interação do usuário com o ambiente criado no computador, igual quando você coloca aqueles óculos e entra numa realidade virtual. Já a realidade aumentada está relacionada a uma expansão da visão do mundo real, oferecendo informações e conteúdos extras. Então, você não está totalmente inserido ali no mundo virtual. Continuando então com as tecnologias, a inteligência artificial ela está enquadrada nessa categoria, né, de novas tendências. Ela também não é recente, mas ela está se desenvolvendo rapidamente e ela está atingindo assim vários setores da nossa sociedade. Porque graças à inteligência artificial, os computadores são capazes de trabalhar de maneira eficaz, analisando uma infinidade de dados em curto espaço de tempo. Essa tendência pode otimizar processos de negócios, agilizar a conclusão de tarefas e padronizar também as ações dentro de uma empresa, da indústria, como eu falei para vocês. Nós temos algumas técnicas, como a Machine Learning e o Deep Learning, que são responsáveis por essas ações. E assim, a inteligência artificial é a responsável tanto por tornar uma casa inteligente, né, como eu falei para vocês, acionando os dispositivos através de comando de voz, de palmas, enfim, o que você programar, como também indústria. Então, aquela internet das coisas industrial, ela usa muito, ou se não completamente, os recursos da inteligência artificial. Para quem quiser saber mais, tem essa reportagem super interessante, né, do que é inteligência artificial, como funciona e quais as principais aplicações. A inteligência artificial, gente, ela gera muitos debates éticos, né? Um deles e mais recente é sobre o ChatGPT. É um chatbot que utiliza inteligência artificial para interagir com humanos. Chat já pressupõe uma interação, então é você falando ali com o robô. Esse robô foi criado pela empresa OpenAI no final de 2022 e fornece soluções e respostas variadas para os mais diversos tipos de problemas e questões. Ele funciona de uma forma semelhante aos assistentes virtuais Alexa e Siri. Alexa é usada muito em casas inteligentes e a Siri em smartphones, né, geralmente para adquirir informações, como a gente usa o dispositivo de voz do Google, né? Com a diferença de que o algoritmo do ChatGPT fornece respostas mais complexas e dadas somente em formato de texto. A tecnologia do OpenAI é capaz de resolver questões matemáticas, criar histórias, responder a dúvidas, gerar roteiros de viagens, criar cronogramas e muito mais. O sistema é treinado por meio do aprendizado de máquina e tem acesso a um vasto banco de textos publicados na internet. Por meio da coleta e organização desses conteúdos, o robô consegue produzir respostas lógicas. Então, para a gente que é professor, por exemplo, o aluno vai lá, você pede um trabalho, o aluno vai lá no ChatGPT e monta o trabalho. Quer dizer, o ChatGPT monta por ele. Então, assim, algo que a gente está ali fiscalizando, e essas questões éticas, né, do ChatGPT diz respeito a isso, questões de gramaticais, estilísticas, literárias, de direitos autorais e uma infinidade de coisas, mas também a inteligência artificial, ela levanta outros debates, porque alguns tipos de inteligência artificial, conforme você vai usando, ela vai adquirindo autonomia e independência, né? É lógico que eu não acho que vá chegar a isso, mas nós temos aí um caso dessa franquia que vocês veem a ilustração aí, do Exterminador do Futuro, que nós temos um, mas principalmente o 2, que fez mais sucesso, em que a tecnologia da inteligência artificial, da Skynet, né, que é uma empresa, ela se rebela contra os seres humanos e destrói a humanidade. É lógico, isso é roteiro de cinema, sempre catastrófico e tal. Mas muitas questões levantadas na franquia e em outras formas de arte, inclusive livros como O Admirável Mundo Novo, né, do Aldous Huxley, que vocês também têm aí, levantam essa questão de nós sermos substituíveis, né? É lógico que eu não acho que o ChatGPT vai substituir um professor, vai substituir um aprendizado tradicional, né? Mas ele levanta esse tipo de questão, né?
Ó, para finalizar, nós temos o blockchain. Eu acho que o chain, né? Vocês já devem ter ouvido falar na criptomoeda e o blockchain também está relacionado ao mercado financeiro, principalmente de especulação. Ele facilita o processo de registro de transações e o rastreamento de ativos em uma rede empresarial. Um ativo ele pode ser tanto uma casa, um carro, um lote, como criação de marcas de patentes. Quem entende um pouco de administração de empresas sabe que uma empresa tem ativos e passivos, né? Então, o ativo é aquele bem que a empresa possui. O blockchain permite o rastreamento dessas transações, reduzindo os riscos e os custos para quem está no negócio. Dessa forma, ele fornece informações imediatas, compartilhadas e transparentes, armazenadas em um livro razão imutável, que pode ser acessado exclusivamente por membros da rede autorizada, oferecendo confiança e eficiência. Então, para quem lida com essa parte especulativa, né, do mercado financeiro, ele tem sido bastante usado. Outra é a tecnologia 5G, que também não é recente, já foi também tema de vários debates, de várias conversas. Ela chega para dar conta do grande volume de dispositivos eletrônicos conectados à internet, em casa e nas empresas existentes. O 5G possibilita a existência da internet das coisas, da computação em nuvem, do trabalho remoto, além do acesso à medicina à distância, melhoria da mobilidade urbana e desenvolvimento de cidades inteligentes. Então, a internet, para tudo isso funcionar, todos esses dispositivos digitais aqui, essas tecnologias digitais que eu apresentei nessa aula funcionarem, precisa de uma internet veloz, como eu já disse para vocês, e que tenha uma grande amplitude. O 5G vem para atender essa demanda, né? E sobre a inteligência artificial, então fica aí os aprofundamentos, cada um que tire as suas próprias conclusões. Como toda tecnologia, ela vai ter aspecto positivo e aspecto negativo. Cabe, acho que aos seres humanos aprenderem um equilíbrio no uso de todos esses dispositivos, de todas essas tecnologias. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!